Você tem muito amor para dar. Você sente isso. No peito, na garganta, nas mãos. Você mergulha. Você se entrega. Você faz tudo. E no final, a pessoa que você mais queria do lado foi exatamente quem deu no pé. Aí você chora, você se pergunta o que fez de errado, você vai lá no histórico de conversa reler tudo tentando achar o momento em que estragou tudo. E sabe o que você encontra? Você dando, você cuidando, você tentando, e mesmo assim, você foi deixado. De novo. Agora para. Respira. Porque o que eu vou te dizer agora vai mudar completamente a forma como você enxerga isso tudo. Você não foi deixado apesar de amar demais. Você foi deixado e vai continuar sendo por causa dessa fome que você carrega. E pior, existe um tipo de pessoa que fareja essa fome de longe, que sabe exatamente o que fazer com ela, que vai usar cada pedacinho dessa sua necessidade para te controlar, te diminuir e te deixar dependente. Esse tipo de pessoa tem nome: narcisista. E ele não te escolheu por acaso. Ele te escolheu porque você estava com fome. Fica comigo até o final desse vídeo, porque lá pelo 5º ponto, eu vou te mostrar o mecanismo mais silencioso dessa armadilha, aquele que faz você achar que a culpa é sua. E é exatamente aí onde a maioria das pessoas fica presa por anos. Ponto 1. A intensidade precoce. O sinal que você emite sem perceber. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer um pouquinho. Quando você conhece alguém que te interessa, quanto tempo leva até você já estar pensando em futuro? Primeiro encontro ainda não acabou e você já quer marcar o segundo. Você manda bom dia, manda boa tarde, manda boa noite. Você já imaginou como seria apresentar essa pessoa para sua família? Você já sentiu aquele frio na barriga e pensou: é esse, é essa. E eu sei que você acha que isso é romantismo, que isso é entrega, que isso é você sendo uma pessoa amorosa. Mas do lado de fora, esse comportamento tem outro nome: desespero disfarçado de afeto. Não tô dizendo que seu amor é mentira, tô dizendo que essa pressa, essa intensidade toda tão cedo, ela não nasce do amor, ela nasce do medo. Medo de que se você não segurar logo, escapa. Medo de que se você não provar rápido o que vale, a pessoa vai embora. Medo de voltar para a solidão que você não aguenta. E o narcisista? Ele percebe isso no primeiro papo. Porque o narcisista é um especialista em ler necessidade. É o que ele faz de melhor na vida. E quando ele detecta alguém com intensidade precoce, ele pensa: essa pessoa aqui tá pronta. Ela vai aceitar qualquer coisa que eu oferecer. É só eu calibrar o quanto de atenção dar para ela não ir embora. Aí ele te bombardeia com exatamente o que você mais precisa ouvir. No terceiro encontro já te chama de vida, de alma gêmea, de a pessoa certa. Ele espelha a sua fome com perfeição cirúrgica. E você acha que encontrou alguém diferente. Você não encontrou. Você encontrou alguém que sabe usar sua fome como anzol. Se esse primeiro ponto já acendeu alguma coisa em você, clica no like agora. Esse conteúdo precisa chegar em quem ainda está preso nesse ciclo sem entender porquê. Ponto 2. A raiz. De onde veio essa fome de verdade? Mas de onde vem essa fome toda? Você provavelmente vai querer me dizer: das decepções que eu tive, das traições, das pessoas que foram embora sem explicação. E sim, isso pesou. Eu não vou minimizar, mas não é o começo da história. O começo é mais antigo do que qualquer namorado ou namorada que te machucou. Tem uma criança aí dentro de você que já nasceu com fome. Não necessariamente porque ninguém cuidou dela, mas porque quem cuidou estava ocupado demais, distraído demais, presente no corpo, ausente no afeto, ou então presente de forma imprevisível, às vezes quente, às vezes frio, às vezes te abraçando, às vezes te ignorando, sem você entender o porquê. E essa criança aprendeu algo muito perigoso muito cedo: que amor não é garantido, que amor é algo que pode sumir de repente, que se você não fizer o suficiente, se você não se provar, se você não segurar com toda a força, ele escapa entre seus dedos. Aí essa criança cresceu, virou você, mas a crença ficou. E agora você chega em cada relacionamento com um buraco que não é desse relacionamento, é de antes. É de quando você aprendeu que amor é escasso,
que você precisa merecê-lo, que se você relaxar, perde. E o narcisista, ele não vai curar esse buraco. Ele vai morar dentro dele. Porque o narcisista precisa de alguém inseguro. Alguém que questione o próprio valor. Alguém que esteja sempre tentando provar que merece ficar. Alguém que, na primeira frieza, entre em colapso e venha rastejar de volta. A sua fome não atrai amor. Ela atrai quem sabe se alimentar dela. Ponto 3. A vigilância. Quando o medo vira perseguição. Agora me diz uma coisa com honestidade. Como você fica dentro de um relacionamento? Ele demorou para responder. O que passou pela sua cabeça? Ela ficou quieta durante o jantar. O que você sentiu? Ele não mandou mensagem de manhã. Você conseguiu trabalhar direito? Se você travou em alguma dessas perguntas, eu preciso que você ouça o que vem agora. Você desenvolveu o que eu chamo de vigilância afetiva crônica. Você vira sentinela do amor. Fareja tudo. Monitora tudo. Interpreta tudo através do filtro do abandono. Uma mensagem não respondida vira traição em potencial. Um silêncio de 10 minutos vira sinal de que algo está errado. Uma distração pequenininha vira prova de que a pessoa está perdendo o interesse. E eu entendo de onde vem esse alarme. Ele foi instalado lá atrás, quando o amor era mesmo imprevisível, quando você mesmo precisava estar de olho para não ser pego de surpresa pela frieza de quem deveria te amar sem condição. O problema é que esse alarme não sabe mais fazer distinção. Ele dispara para qualquer coisa. E quando ele dispara, você não pede um abraço. Você ataca. Não porque quer destruir, porque está com medo e não sabe mais o que fazer com esse medo a não ser transformá-lo em briga. Você cria confusão do nada. Cobra o que a pessoa nunca prometeu. Faz perguntas que, mesmo respondidas, não convencem. Exige provas de amor que chegam, mas não preenchem nada. E a pessoa do seu lado, por mais que goste de você, começa a se sentir no banco dos réus por algo que não fez. Com qualquer pessoa saudável, isso desgasta e termina. Com o narcisista, é diferente. O narcisista vai usar cada episódio de ciúme, cada surto de insegurança, cada momento em que você perdeu o controle, como munição. Vai te chamar de louco ou louca. Vai dizer que é impossível te aguentar. Vai fazer você se sentir o problema da relação. E você vai acreditar, porque você já desconfiava disso antes de conhecer ele. Ponto 4. O ciclo. Como o narcisista usa sua fome para te prender. Agora eu vou te contar como funciona o ciclo do narcisista com alguém que tem fome de amor. É quase clínico de tão preciso. Fase 1. O bombardeio. Ele te inunda. Atenção, intensidade, palavras que você sempre quis ouvir. Ele parece te enxergar de verdade. Você finalmente se sente escolhido, visto, amado do jeito que sempre esperou. Sua fome encontrou comida. E então você relaxa. Fase 2. O afastamento. Do nada, ele esfria. Sem motivo aparente. Sem briga, sem explicação. Só um vazio frio onde antes tinha calor. E aí acontece o que ele esperava. Você, que tem medo de abandono, que não acredita que amor fica, entra em desespero. Fase 3. Você vai atrás. Você pergunta o que fez de errado. Você pede desculpa sem saber por quê. Você se dobra, se diminui, se remodela, tentando ser o que ele precisa para voltar a te dar atenção. E o narcisista deixa você nesse estado por um tempo, porque esse é o momento em que ele tem mais poder sobre você. Fase 4. Ele volta. Com uma explicação vaga, um carinho calculado, um gesto que parece generoso, mas é só o suficiente para te segurar. E você, faminto como estava, aceita. Porque qualquer migalha parece banquete para quem não comia há dias. E o ciclo recomeça. Isso não é relacionamento. Isso é uma gaiola construída com a sua própria fome. E funciona exatamente porque você tem fome. Você já viveu alguma dessas fases? Comenta aqui embaixo uma palavra. Já vivi. Vamos mostrar juntos que ninguém aqui está sozinho nessa. Ponto 5. O mais silencioso de todos. Quando você começa a achar que é culpa sua. Esse é o ponto que eu te avisei lá no começo. O mais perigoso. O mais silencioso. Depois que o ciclo se repete algumas vezes, você começa a acreditar em algo devastador. Que tudo isso é culpa sua. E o narcisista não precisa gritar para plantar isso.
Ele é cirúrgico. Ele vai na ferida que já estava aberta. Você é muito intenso. Qualquer pessoa iria embora com esse comportamento seu. Eu ainda tô aqui porque gosto de você, mas você não facilita. Você precisa se tratar. Você tem problemas sérios. E você, que lá no fundo já acreditava que era difícil de amar, que já carregava a crença de que o amor ia embora porque você não era suficiente, ouve isso e pensa: eu que estrago tudo. Sempre fui eu. Aí você trabalha para consertar o que não foi você que quebrou. Aí você pisa em ovos dentro da sua própria relação. Aí você engole o que não devia engolir. Aí você vai para terapia tentando se consertar para o narcisista te aceitar. E o narcisista ganha mais espaço, mais controle, mais poder. Não porque ele é mais forte que você, mas porque a sua fome de amor virou a corrente que ele usa para te prender. Ponto 6. A virada. O que muda quando você entende de verdade. Agora preciso te dizer algo. Ter fome de amor não é fraqueza, não é defeito de fábrica, não é loucura. É uma ferida. Uma ferida que você carregou por anos sem saber o nome. Que você tentou curar com as pessoas erradas. Que você tentou preencher com intensidade, com controle, com vigilância. Mas ferida não fecha com pressa. Fecha com cuidado. E o primeiro cuidado começa com uma verdade difícil. Nenhuma pessoa lá fora vai saciar essa fome de vez. Enquanto você acreditar que existe alguém capaz de preencher definitivamente esse buraco que ficou lá atrás, você vai continuar sendo alvo. Porque quem tem fome acredita em qualquer promessa de comida. E o narcisista faz a promessa mais bonita do cardápio. A virada começa quando você entende 3 coisas. Primeiro, a fome veio de antes. Ela não é sobre o relacionamento atual. Ela é sobre o que você aprendeu sobre amor quando ainda não tinha voz para questionar. Segundo, o outro não pode resolver o que foi feito antes dele chegar. Cobrar do parceiro as feridas que os seus pais, as suas experiências passadas deixaram, isso não é justo para ninguém e não funciona para você. Terceiro, o amor que você tanto busca precisa primeiro ter morada dentro de você. Não como clichê, como estrutura, como base, como chão firme para você ficar em pé enquanto se relaciona. O que fazer a partir de agora? 3 movimentos reais. 1. Aprenda a reconhecer a intensidade precoce quando ela aparecer. Quando você sentir aquela pressa no começo de algo novo, o coração acelerado logo no primeiro encontro, a vontade de já garantir o próximo, a necessidade de já saber se a pessoa é séria, para. Não para reprimir, para perguntar: isso é interesse genuíno ou é meu medo da solidão me empurrando? 2. Treine suportar o silêncio sem transformar em catástrofe. Quando alguém demorar para responder, quando houver espaço, quando não tiver certeza, respira antes de agir. O silêncio não é abandono. Às vezes o silêncio é só silêncio. Você não precisa preencher cada vazio com uma briga ou uma pergunta ansiosa. 3. Volte para a criança que aprendeu que amor não fica. Essa é a mais importante e a mais difícil. A fome que você sente hoje tem um endereço antigo. Enquanto você não for lá, seja em terapia, seja em autoconhecimento sério e honesto, você vai continuar procurando no presente o que foi perdido no passado. E vai continuar encontrando pessoas que se aproveitam exatamente disso. E deixa eu terminar com isso. O narcisista não é o seu problema central. Ele é o sintoma. O problema é a ferida que te deixa tão acessível para ele. E essa ferida, você pode curar. Não para parar de amar, não para se fechar para o mundo, mas para amar com os 2 pés no chão, com clareza, com escolha, com você inteiro. Você não precisa ter menos amor para dar. Você precisa ter mais chão para ficar em pé enquanto dá. Essa é a diferença entre quem é alvo e quem é livre. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você sentia, mas não conseguia nomear, inscreve no canal. Porque isso aqui é só o começo de um caminho que a gente está construindo junto. E sabe aquela saudade de quem te fez mal que não faz sentido nenhum? Isso tem nome. É vício emocional. E é exatamente o que acontece com quem viveu esse ciclo que a gente acabou de conversar aqui. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até lá!